Ao falar mal de alguém, imediatamente eu começo a estabelecer o fato que eu e você, ao falarmos de uma terceira pessoa, estamos estabelecendo uma aliança. Nós não somos aquela terceira pessoa. Isso cria a nossa identidade. Isso cria uma relação de amizade. Você é amigo também por falar mal de X ou Y e falar bem de X ou Y. Eu fui uma vez a um programa e o apresentador começou dizendo isso, né? Que horror, né, professor, essas pessoas que falam mal dos outros. Eu disse exatamente, você ao falar dessas pessoas está fazendo detração, ou seja, você está se considerando melhor ou superior do que aqueles que falam mal dos outros. Professor Karnal, você acha que a internet, de certa forma, turbinou isso aí? Turbinou porque ela atomizou a possibilidade de todos se tornarem autores. Turbinou porque ela retira o ônus da presença física. É mais difícil falar mal das pessoas com o risco físico da presença, do ônus de, por exemplo, receber uma resposta na cara ou até uma agressão física, mas também porque neste nosso mundo líquido, usando uma expressão do Bauman, nós nos tornamos todos autores com autoridade. Por exemplo, no momento que eu abro uma conta no Facebook, automaticamente eu ganho um diploma de jurista especializado em Constituição, apto a emitir opinião sobre impeachment abalizada ao lado dos maiores constitucionalistas do Brasil, porque eu tenho conta no Face. No momento que eu tenho o acesso à internet, eu posso emitir opiniões sobre medicina, educação e história. E se alguém me disser que está errado, eu digo, é sua opinião. Há poucos dias eu emiti uma opinião sobre o abandono que o Reino Unido está fazendo da União Europeia. Um menino de 14 anos me respondeu, você está completamente equivocado. E eu pensei, a mãe dele era virgem e eu já publicava livros sobre o tema. E ele diz que eu estou equivocado. É claro que eu posso estar equivocado. E idade não é um argumento, senão os argumentos da Rainha Elizabeth seriam superiores aos da média dos ingleses. Porém, não passa um minuto pela cabeça deste menino que talvez alguém que estuda o tema há 30 anos, talvez possa ter uma autoridade no tema. Ou não passa pela cabeça dessa pessoa. Agora, no seu livro, você fala de um problema legal, inclusive, né? Que a detração, a injúria, a calúnia são coisas previstas no Código Penal. Exatamente. Né? É muito difícil você separar o limite da liberdade de expressão do limite da injúria, da calúnia e da difamação. Em nome da liberdade de expressão, a gente acha que pode dizer tudo sobre todos. Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive, diminuição de questões profissionais das pessoas. Logo, como eu dou o exemplo no livro, no caso da escola, que foi caluniada, sendo escola acusada, base, né? Um caso clássico em jornalismo, caluniada a partir da fantasia de uma criança e a partir do depoimento de outras pessoas, essa escola foi destruída, as pessoas foram destruídas, era absolutamente sem nenhum sentido aquilo que está sendo dito. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público ou que publica ou que comenta. Este cuidado nós temos que ter. Professor Karnal, falando um pouco da área da história, que é a sua área, né? Falar mal do opressor é uma forma de detração ou seria apenas uma arma do fraco contra o poderoso? As duas coisas, porque, como eu dou o exemplo no livro, a estátua do Pasquino, que fica do lado da Piazza Navona, onde o Brasil tem embaixada, bem perto da embaixada brasileira, ela tem uma boca redonda no qual os romanos há séculos colocavam ataques, ora aos papas, agora podia ser ao Berlusconi, a situação da Itália e assim por diante. O humor, a ironia popular, a charge, o veneno, é uma espécie de arma contra quem a gente não tem mais nenhum poder.
Professor, o debate político de hoje é um poço de maledicências, né? O senhor acompanha isso muito bem. Sempre foi assim ou a gente está vivendo um momento excepcionalmente ruim? Sempre foi assim. No século XIX, quando Dom João VI chegou, o príncipe ainda regente, não, Dom João VI, e colocou nas portas da casas PR, Príncipe Real, os cariocas leram como põe-se na rua. A detração política tem uma função. O problema se ela é apenas o ataque. E o problema maior é dar mais atenção à vida pessoal do candidato do que às suas propostas. O candidato ser ou não ser casado, o candidato ser ou não ser um homem fiel, o candidato ser ou não ser hétero é absolutamente irrelevante em relação às propostas dele para a economia, para a diplomacia, para os blocos econômicos e Agora, assim esse é um por modelo diante. bem norte-americano que a gente segue. Na Europa isso não acontece, né, A professor? Europa menos interesse na vida pessoal. Nos Estados Unidos, a cultura da democracia midiática tornou a vida pessoal mais importante. O candidato deve necessária e obrigatoriamente ir para a convenção do partido com a sua esposa, de preferência com 2 filhas, esse é o ideal. Se forem loirinhas, melhor ainda. E ele deve agradecer a Deus, logo em seguida a companheira que o acompanha há décadas, que é a sua esposa, beijá-la, não de forma erótica, mas de forma apaixonada, e passar a mão na cabeça das filhas. Ele deve dizer que família é tudo, então ele é livre para dizer suas ideias políticas. É quase que a carteira apresentada para ele poder ingressar na política, não? Agora, essa detração em voga na política